Para começar, uma pesquisa revelou que o aumento da miopia em criança é devido ao uso excessivo dos jogos em celulares. Será mesmo? Vamos conferir essa história? Geração cabeça baixa. Passar horas assim, olhando para a tela do videogame ou do celular, pode custar caro. Oi, Vânia. Oi, pessoal da PTV. Olha, esses aparelhinhos antes eram somente para fazer e receber ligação. Com a chegada da tecnologia, se tornaram muito mais. É um mini computador, e-mails, internet, inclusive joguinhos eletrônicos que agradam tanto adultos quanto crianças. E essa segunda parte, a criançada em geral, vem tendo um aumento muito grande de miopia devido aos jogos eletrônicos. Será mesmo isso? Vamos conferir? Uma recente pesquisa feita na Alemanha identificou o aumento da miopia em pessoas cada vez mais jovens e que nesse ritmo vamos enxergar cada vez menos. 1, 4, 7, 8, 7. Só o 8 que você não está acertando. A miopia, basicamente, ela é uma dificuldade para enxergar de longe. O olho míope, ele tem um comprimento axial, ele é um pouco mais comprido que o normal. Então, dessa forma, o olho ele funciona como uma máquina fotográfica, uma filmadora. Quando a luz entra no olho, existem algumas lentes que vai focalizar essa imagem lá na retina. E o olho ser um pouco comprido, esse foco ele é formado um pouco antes da retina. Então, acaba gerando uma dificuldade para enxergar de longe. O míope geralmente tem uma boa visão para perto, até mesmo meia distância, mas para longe ele tem uma dificuldade para enxergar se não está usando o uso de uma lente corretiva. Segundo a pesquisa, cerca de 30 a 40% dos habitantes da Europa e dos Estados Unidos precisam de óculos, enquanto na Ásia esse número possa chegar até 90%. Mas qual a relação da doença com os eletrônicos? A gente sabe que a miopia ela tem aumentado a incidência no mundo, principalmente em crianças. E a gente suspeita sim que por conta das atividades que hoje as crianças estão fazendo, elas estão tendo uma atividade mais em casa, com a visão um pouco mais próxima, né? Então é computador, é celular, é tablet, coisa que isso há 20, 30 anos atrás não tinha. A criança geralmente brincava mais na rua, fazia atividades ao ar livre. E essa mudança de hábito das crianças, realmente a gente tem notado que isso tem gerado um aumento dos erros refracionais. Então é por isso que se suspeita que esse tipo de atividade sim acaba induzindo a mais erros refracionais, entre eles principalmente a miopia. Já viciados e cansados, os olhos embaçam a tudo que está mais distante. Lívia é da geração conectada. Para ela o mundo é e sempre foi tecnológico. Fica pelo menos 2 horas por dia assim, conectada. No Facebook ou no WhatsApp, conversando com os amigos, mas no Facebook eu fico mais vendo as fotos. E para ver as fotos, Lívia fica com o rostinho grudadinho na tela. Seria um sinal da miopia? Como a miopia é uma dificuldade, principalmente para enxergar de longe, a criança que tem miopia, basicamente ela vai ter essa dificuldade para conseguir visualizar as coisas com nitidez de longe. Então, em casa, geralmente a criança quer chegar mais perto da televisão, por exemplo, para conseguir ver melhor. Os pais também podem ficar atentos quando saírem com as crianças na rua e notarem que elas não conseguem enxergar uma placa, uma certa distância, ou reconhecer pessoas, uma certa distância que uma pessoa normal conseguiria reconhecer. E na escola também, principalmente, os professores vão conseguir identificar se o aluno começa a ter a dificuldade para copiar as coisas que o professor escreve na lousa, por exemplo. Convidamos a Lívia a fazer o exame oftalmológico. Será que ela já desenvolveu esse problema de visão? Chegou o momento de saber o resultado. Ela tem uma excelente visão nos 2 olhos, enxerga super bem, né, tanto de longe quanto de perto, e não precisa usar óculos. Só que qual que está sendo a dificuldade? Por que ela tem esse incômodo nos olhos? Pelo excesso aí do esforço visual, né, de ficar muito tempo, né, olhando só para a mesma coisa. Então, muito tempo olhando só para o computador, às vezes muito tempo olhando só no celular, e isso causa um esforço visual. Por isso que a gente sempre orienta. O ideal é sair um pouquinho de casa, focar um pouquinho mais a visão para longe, sair um pouquinho dos jogos eletrônicos
E aí depois de um certo tempo que eu já estiver descansado, se quiser voltar, pode. E para finalizar, o doutor alerta. O recado que a gente sempre deixa para os pais, que a gente orienta, principalmente quando a gente identifica um problema que nem esse, é na importância, principalmente, das crianças estarem fazendo uma atividade física. Tá? Às vezes, para o pai é mais cômodo comprar um videogame do que colocar ela para fazer uma aula de natação ou uma aula de futebol, né? Jogar um vôlei ou correr, mesmo andar de bicicleta. Tá? Então a gente tem notado que as crianças cada vez menos têm feito atividade física e cada vez mais eles estão conectados. E isso realmente, essa mudança desse hábito, talvez seja uma coisa perigosa. Ninguém sabe como vai ser exatamente no futuro, mas a gente sabe que não é saudável.